Bom dia, pessoal. Como estão? O nosso texto de hoje é a Praxis da Psicologia Social do Trabalho, reflexões sobre possibilidades de intervenção, material que eu mandei para vocês e vou disponibilizar também no SEI. Vocês perceberam que eu coloquei uma câmera ali, né? Tô me esforçando para a gente se aproximar, nem que seja virtualmente, né? Fisicamente ainda não é possível, mas para que a gente possa fazer pelo menos essa aproximação para que vocês me vejam, né? Não sei se vai melhorar, se vai ficar um pouco melhor, mas enfim, estou me esforçando para que seja o melhor possível, pelo menos nesse período, né? Então, esse texto, gente, que está dentro de um trabalho sobre psicologia social crítica, ele vai falar sobre a psicologia do trabalho, né? Acredito que vocês já conheçam um pouco sobre a psicologia organizacional, mas a gente vai falar agora de uma outra perspectiva da psicologia do trabalho, tá? A gente começa falando, então, que a psicologia do trabalho, ela tem duas vertentes, né? Então, a gente escuta muito mais falar da psicologia organizacional do que da psicologia social do trabalho. Por que a gente escuta falar mais da psicologia organizacional? Porque a psicologia organizacional, primeiro que ela foi uma das áreas mais interessantes quando a psicologia foi regulamentada no Brasil, né? Uma área que visava muita aplicação de teste, então, psicodiagnóstico, recrutamento e seleção e posteriormente até treinamento e desenvolvimento. Porque a psicologia organizacional ela visa o interesse empresarial, ela visa o interesse gerencial. Então ela está alinhada com o lucro da empresa, tá? Então, por exemplo, um psicólogo, uma psicóloga que é contratada para trabalhar com psicologia organizacional, normalmente é para lucro, tá? Se aquele psicólogo ou psicóloga não consegue mostrar que o trabalho dele ou dela está servindo para o lucro, esse psicólogo ou psicóloga não serve, tá? Então, a psicologia organizacional ela está totalmente alinhada com as questões empresariais, com as questões gerenciais, tá? E eu vou falar mais um pouquinho como que isso funcionou historicamente. A psicologia social do trabalho, ela também vai falar de trabalho, mas uma perspectiva oposta, porque o olhar da psicologia social do trabalho é para o trabalhador. Então, as demandas da psicologia social do trabalho, ela é do trabalhador e não desse interesse empresarial, desse interesse gerencial. E aí vocês vão se perguntar, mas a gente não consegue trabalhar em uma empresa tentando atender os dois lados? O discurso é esse. E aí eu vou falar um pouco para vocês como isso funciona na prática. Essa é uma visão, gente, que eu vou falar mais para vocês do que essa psicologia social do trabalho defende. Não estou desmerecendo a psicologia organizacional de jeito nenhum, mas o que eu preciso falar para vocês é em relação a essa psicologia social do trabalho, justamente porque ela é muito pouco falada dentro da profissão, ela é pouco falada dentro das universidades, ela é muito pouco discutida, né? E aí a gente precisa refletir sobre esse trabalho, sobre essa nossa atuação quando a gente vai a campo, como eu sempre falo para vocês. E aí, algumas considerações sobre a relação histórica da psicologia com o trabalho. Essa relação da psicologia com o trabalho, essa história não muda. Quando vocês forem ver lá a psicologia organizacional, vocês vão ver novamente muito do que eu estou falando aqui para vocês, tá? Agora, para vocês entenderem onde está o foco da psicologia organizacional e onde está o foco da psicologia social do trabalho, a gente precisa voltar lá na história, tá? Então, o foco da psicologia são as pessoas que trabalham e não questões técnicas, tá? Como o funcionamento de uma máquina. De uma maneira geral, a gente tem que a psicologia ela vai focar nas pessoas, tanto a psicologia organizacional quanto a psicologia social do trabalho. O foco são as pessoas, não são as questões técnicas, como eu disse aqui, o funcionamento de uma máquina, tá? E aí, precisamos entender onde é que a psicologia entrou nesse contexto do trabalho, como é que foi esse trabalho aí ao longo do tempo. O trabalho, ele sempre existiu. De uma forma ou de outra, ele sempre existiu, né? Porém, o que muda
significativamente a forma, a organização de trabalho e o impacto desse trabalho para o homem, para as pessoas, vai ser o capitalismo, tá? Então, o trabalho acompanha a vida em sociedade desde os primórdios. As pessoas se organizavam de uma forma diferente, com um objetivo diferente, mas as pessoas já se organizavam. Porém, o surgimento do capitalismo no final do século XIX passou por novas organizações. Tá? A gente tem aí no século XVIII a Revolução Industrial que se inicia lá na Inglaterra, e a partir disso algumas teorias tiveram que ser criadas, tá? Para dar conta desse capitalismo aí que estava cada vez mais tomando conta das sociedades. Já no final do século XIX, aí vocês vão ver que no final do século XIX e no século XX, as teorias elas não só começam a surgir, mas elas começam também a passar por algumas transformações. Tá? Então, a principal teoria que a gente tem lá no início, já no final do século XIX, você já deve ter escutado falar, é do Taylorismo, tá? Foi Taylor, que era um engenheiro da época com a Organização Científica do Trabalho, ele criou essa primeira teoria. Depois vocês vão ver que tem Taylorismo e Fordismo, que é bem parecido, né? E aí só depois a gente vai falar do Toyotismo já na segunda metade do século XX. O que o Taylor falava, gente? Quando a gente pega a fundo aí a psicologia do trabalho, a gente vê que eles trabalhavam sobre a ótica de que o homem, o trabalhador, só funcionaria na pressão. E aí tem até uma frase que dizia que o homem é naturalmente preguiçoso, ou seja, se não tiver alguém para fazer pressão para aquele trabalho, ele não vai trabalhar. Tá? Isso lá atrás, né? Já no início do século XX. Então, o que ele dizia era que uma área cuidaria de planejamento para o trabalhador, aquele trabalhador operário mesmo, executar. Então, ele dividia um trabalho, um grupo que pensaria, que faria esse planejamento e aquele que executaria. Especialização. O que eles acreditavam também? Que a especialização era muito importante. Então, se o trabalhador aprendesse a apertar um parafuso, ele ia passar todo o tempo do trabalho apertando um parafuso. Ou seja, ele não conhecia toda a linha de produção. No final, saiu um carro, mas ele não sabia como funcionava essa linha de produção. Se ele perdesse essa função de apertar o parafuso, ele não sabia fazer outra coisa, porque ele era especialista nisso, né? Então ele se especializava em uma área específica, em um trabalho específico e não conhecia toda essa linha de produção. Tempos e métodos. Como é que o trabalhador ele pode apertar o parafuso no menor tempo possível? Tá? Qual o método que ele vai ter para aplicar esse parafuso ao invés de 10 minutos, em 3 minutos? Ou seja, ele fica o maior tempo possível no trabalho, produzindo com menos tempo, ou seja, ele vai apertar mais parafusos de acordo com o método ali desenvolvido. E controle do trabalho, que é justamente isso que eu falei para vocês. Uma gerência que controlasse o trabalho, né, dessa pessoa, desse trabalhador. E aí a gente teve aquela famosa frase do homem certo no lugar certo, tá? Essa frase do homem certo no lugar certo, ela até hoje ela é falada, né? Até hoje a gente conhece essa frase porque ela é muito utilizada, e ela surgiu principalmente no contexto da Escola das Relações Humanas com o Elton Maio. Né? Me lembrei agora de um filme que vocês também já devem ter ouvido falar, do Tempos Modernos, aquele do Chaplin, que é bem antigo, mas ele mostra bem, né, como era a vida daquele trabalhador que ficava o tempo todo fazendo a mesma coisa e o quanto aquilo impactou na saúde mental dele também. Então, o homem certo no lugar certo já veio aí da teoria das relações humanas do Maio, do Elton Maio, tá? Reparem, gente, aqueles que criavam essas teorias do trabalho eram normalmente da engenharia vinculada à administração, né? O que a gente pode dizer de administração hoje. Mas eram engenheiros normalmente, tá? E a psicologia, quando surge essa escola das relações humanas, a psicologia se apropria bastante disso, tá? E a psicologia, ela está nesse momento, e a gente já pode falar aí de quando a psicologia se inicia enquanto profissão no Brasil, ela está a favor do desenvolvimento econômico e social. Social, será?
né? Eu sempre faço esse questionamento. Será desenvolvimento social? Desenvolvimento econômico significa desenvolvimento social? Tá? Não significa. E isso tem uma relação muito forte com o trabalho. Tá? Qual a importância da gente estudar essa psicologia social do trabalho, gente? A importância da gente estudar a psicologia social do trabalho é que o trabalho perpassa a vida das pessoas de todas as formas. Tá? Então, mais uma vez, lá nas políticas públicas, como é que a gente vai lidar com um trabalhador nas políticas públicas que está totalmente precarizado? Ou, vamos mais além, alguém que está desempregado, que é uma realidade que a gente vive hoje. Como a gente vai criar alternativas para esse trabalho, para esse não trabalho ou para esse trabalho precarizado? Enfim, daqui a pouco eu volto a falar um pouquinho mais sobre isso, tá? E aí tinha já, na década de 70, um autor que escrevia: como podemos produzir mais completamente a influência nas mentes humanas desejadas nos interesses dos negócios. Então, não se escondia de que essas teorias visavam o máximo da produção, tá? É como se eles quisessem sugar realmente o trabalhador ao máximo, né? Tanto é que se não fosse uma luta dos próprios trabalhadores, a gente não teria jornada mínima e máxima de trabalho, né? A gente não teria essa jornada máxima, a gente ficaria trabalhando até a estafa mesmo, até o esgotamento, tá? Porque o que eles queriam era que realmente o trabalhador ficasse o máximo de tempo ali para sugar tudo o que poderia, tá? Então, repare, inicialmente a gente teve essa organização científica do trabalho aí com o Taylorismo e o Fordismo, né? Taylor e Ford. A crítica que se fez posteriormente é que eles não levavam em consideração a subjetividade, né? Não levavam em consideração o trabalhador, vamos colocar assim. E aí veio a escola das relações humanas. Deixa eu só olhar se tem um slide mais para frente aqui. Veio aí a escola das relações humanas, tá? Que vai falar de relações interpessoais. Isso já em 1920, gente. Já faz tempo. E a psicologia, ela se apropria dessa escola das relações humanas, tá? Só antes de eu falar aqui do Elton Maia, o que muda do Taylorismo, Fordismo para o Toyotismo? No Toyotismo, né, que é do Toyota, lá, aquele modelo japonês, ele dizia que a capacidade intelectual do trabalhador deveria ser aproveitada, que era um desperdício não aproveitar a capacidade intelectual do trabalhador. Tá? Então, enquanto ele estava ali fazendo um trabalho manual, ele poderia pensar o que poderia ser melhorado, o que poderia ser feito. Porém, reparem, todas essas teorias, inclusive a que eu falei para vocês, das relações humanas, não havia um questionamento sobre melhores condições de trabalho, tá? No sentido de carga horária, no sentido de menos risco, no sentido de pressão, em todos esses sentidos. Quando a psicologia se apropria da escola das relações humanas, o que o Elton Maio falou lá na teoria dele, gente? O Elton Maio, que era um engenheiro, ele foi estudar, na verdade, a iluminação, se a iluminação influenciava no trabalho. Ele foi estudar, por exemplo, o intervalo de tempo de descanso daquele trabalhador. E o que ele descobriu? O que foi que ele chegou à conclusão? Não é isso que vai influenciar o desenvolvimento, melhor produtividade desse trabalhador. O que vai influenciar são as relações interpessoais. E o que seriam essas relações interpessoais? O desempenho seria influenciado pela relação do trabalhador com outro trabalhador e do trabalhador com com a gerência. Tá? Foi isso que ele concluiu. Então pronto. Agora a gente está falando então de relações humanas no trabalho. Agora a gente está humanizando esse trabalho. As críticas da psicologia social do trabalho, gente, a crítica é que não. Na verdade, não foi isso que aconteceu. O que aconteceu é que essas teorias anteriores, elas eram mais... elas não escondiam. Elas realmente queriam sugar o máximo do trabalhador. As outras teorias que surgiram depois disso, elas davam uma mascarada
nessa situação. Não, vamos partir agora para o lado do trabalhador. É como se eles dessem uma amenizada na situação para aquele trabalhador se sentir conformado, se sentir confortável com a situação. Porém, a dinâmica do capital não se altera. Tá? Tanto é que no texto que eu passei para vocês diz sobre isso, ele tirou da pesquisa dele 2 trabalhadoras, considerando as neuróticas, olha só, alegando que elas não podiam participar do estudo por isso, tá? Enquanto na verdade elas reivindicavam melhores condições de trabalho. Então, não era aceito isso, né? A lógica era de que essa lógica capitalista de trabalho baseada no capitalismo é algo naturalizado que não vai mudar, tá? Então, quando os trabalhadores eles reivindicam, gente, não tem relações humanas, aí não tem teoria nenhuma que dê suporte. A única teoria que a gente diz agora que vai dar suporte é baseada nas ciências sociais, onde a psicologia social do trabalho também se baseia, tá? Então, parte aí para as ciências sociais, não mais para a administração, para a engenharia, como foi durante tanto tempo, tá? Então, essa é a grande diferença da psicologia organizacional para a psicologia social do trabalho. E aí, mais atualmente, vocês também já devem ter visto, se fala em qualidade de vida no trabalho, bem-estar do trabalhador, né, e até em saúde mental desse trabalhador. Tudo isso é falado, quando vocês forem estudar psicologia organizacional, vocês vão falar, mas isso aqui tem a ver com a psicologia social do trabalho, né? Porque é uma forma de tentar melhores condições para esse trabalhador, tá? Mas, gente, normalmente, quando o psicólogo ou psicóloga é contratado em uma empresa, né, a lógica continua sendo a lógica do capital, a lógica da exploração, a lógica da opressão e até mesmo dessa relação de poder. E nós, enquanto profissionais da psicologia, ficamos de que lado? Tá? Só essa pergunta já nos diz muito. E aí, o que a gente escuta? Eu não estou criticando, gente, eu sei que em muitas situações é complicado, eu sei que é difícil, né, equilibrar essa situação. Mas como é que a gente bate de frente com a gerência? Tá? Porque a psicologia social do trabalho ela vai realmente apoiar essas reivindicações do trabalhador. Tá? Enquanto a psicologia organizacional é um discurso de que vamos tentar fazer pelos 2 lados, porém, fazer pelos 2 lados de forma que o trabalhador fique tranquilo, não se rebele, para que produza e a lógica continua sendo a do capital, de máximo da produção, máximo do lucro, enfim, tá? E aí, a relação da psicologia com o trabalho no contexto atual. O próprio texto diz que a intenção da psicologia do trabalho não é polarizar os lados, tá? O lado empresarial, o lado do trabalhador, mas é para que a gente trabalhe nessa perspectiva até mesmo da ética, né? O que a gente está fazendo ali nos contextos. Porém, a psicologia, né, nesse contexto de trabalho, ela é muito necessária, não tem como a gente dizer que não é, tá? Então, o que nós tivemos de alteração ao longo do tempo? Com o capitalismo. Globalização. O impacto da globalização, gente. Então, a globalização fez com que o trabalhador que hoje está trabalhando, por exemplo, numa multinacional aqui na nossa região, daqui um mês ele não esteja mais, tá? Ou ele vai ficar desempregado ou ele vai ser transferido. E o que isso significa? Menos vínculo. Tá? As pessoas não conseguem se vincular no trabalho, elas se sentem sozinhas, a solidão no trabalho, porque ao mesmo tempo que ela está começando a se vincular, ela é transferida e ela tem que aprender uma outra realidade. Novas tecnologias, né? Isso aí olha só, e o momento que a gente está vivendo, acho que exigiu de todo mundo isso. Imaginem isso no mundo do trabalho, gente. Então, hoje quem não sabe mexer num computador dificilmente tem lugar no mundo do trabalho, né?
Ah, mas eu fiz um curso bem legal, aprendi lá a última versão do programa. Daqui 2 anos não serve mais, gente. Então a gente vê aí, vocês que trabalham, direto, tá passando por treinamento. Por quê? Porque muda, né? E quem não consegue acompanhar, gente? Só uma pergunta, tá? Então, pra gente ver como é o mundo do trabalho. E eu queria que vocês refletissem qual o impacto disso na vida do trabalhador. Flexibilização. Então, a gente tem 2 tipos de flexibilização, né? Tanto o gerente, a forma de gerenciar, de liderar, teve que flexibilizar, porém a gente teve também as formas de trabalho flexibilizadas, né, de contrato de trabalho, isso foi flexibilizado e a gente tem visto isso cada vez mais. A terceirização, tá? Então, quantas pessoas a gente vê trabalhando que não tem direito a 13º, férias, essas empresas terceirizadas. E, infelizmente, inclusive, dentro da própria psicologia a gente vê muito isso, tá? Então, é uma questão que esbarra na nossa própria profissão. E entendem como a gente tem que ter essa visão crítica, porque a gente muitas vezes vai trabalhar nesses trabalhos precarizados. Então a gente está inserido nesse contexto, isso não é algo longe da gente. Então muitas vezes a gente quer trabalhar com uma psicologia social do trabalho, mas a gente não conseguiu garantir nem para a gente ainda. Né? E aí cabe uma outra reflexão. Nós estamos aí na luta por piso salarial, que é importantíssima, na luta pelas 30 horas, acho que eu já falei sobre isso em sala. Eu ainda considero que a luta pelo piso salarial é mais necessária nesse momento e depois das 30 horas, mas isso aí é a gente falar de psicologia social do trabalho, tá? A gente enxergar a nossa profissão e valorizar a nossa profissão nesse sentido. Então, por que quase todas as profissões já têm 30 horas? Acho que quando a gente vai trabalhar num CRAS, por exemplo, o assistente social já tem as 30 horas. A gente ainda não tem. Então, a gente precisa ainda lutar enquanto categoria, tá? Sair dessa alienação de achar que está tudo bem. E aí, digo mais, a questão do piso salarial é ainda mais urgente. A gente precisa, vocês que daqui uns dias estão aí no mercado de trabalho, a gente precisa lutar, a gente precisa movimentar para que as coisas melhorem. O toyotismo eu falei para vocês, né? Aproveitamento da capacidade intelectual e estratégia de controle, tá? Ou seja, quando o trabalhador ele pensa em reivindicar, é como se ele tivesse um bônus ali para que ele se cale. Tá? Então, qualidade de vida no trabalho, QVT, todos esses programas que a gente tem visto também visam isso. Então, essa estratégia de controle faz com que o trabalhador... E não estou dizendo que é ruim que tem empresas que têm programas de QVT que você olha e fala, nossa, que bacana, realmente é bacana. Mas são estratégias para que ele olhe aquilo e não reivindique o que realmente teria que ser reivindicado, tá? O que acontece muito em várias situações aqui pra gente no Brasil. E aí, diante desse cenário, gente, olha só que interessante, né? A insegurança, tá? Por que insegurança? Quem que hoje tem segurança no trabalho? Quem que hoje tem a certeza de que não vai ser mandado embora, de que não vai receber lá a cartinha da demissão, tá? Por quê? Não está insatisfeito, tem uma fila querendo, né? Olha o momento que a gente vive. Um momento em que o desemprego só aumenta. Tá? O discurso é esse, quem tem seu trabalho que agarre. Seja com opressão, seja com assédio moral, não, tem que segurar porque é a única coisa que tem. E quem precisa sustentar a família vai falar que isso não é verdade? É isso? Quem tem coragem de sair de um trabalho hoje, né? É difícil. Então, aquele sentimento de insegurança sempre. Qualificação, gente. Então, você faz um curso hoje, aí tem que fazer um amanhã. Às vezes você olha o currículo das pessoas, aquela quantidade de coisas, porque precisa se qualificar, tá? Mas qualificação também não cai do céu. Né? Então, a gente precisa de políticas públicas, de programas aí para qualificação. E aí, nessa qualificação, eu retomo com vocês aquele texto que eu passei sobre os impactos psicossociais da pobreza na vida do povo latino-americano, que muitas vezes há uma tentativa de qualificação,
mas mesmo assim ele não consegue se sentir preparado para o trabalho porque a questão é mais profunda, né, como a gente viu naquele texto. Então, habilidades, além dessa qualificação, ele tem que ser proativo, tudo aquilo que a gente escuta, né? Ele tem que ser proativo, ele tem que se relacionar bem, ele tem que conversar, ele tem que não sei o quê. Então, além disso, ele tem que desenvolver essas habilidades, porque se ele não conseguir desenvolver, tem outra pessoa que faça isso. E um sentimento de impotência, porque chega uma hora que ele vê que ele não sabe mais como fazer, né? Ele não sabe mais como atender as demandas que essa empresa exige dele. E desvalorização, né, gente? Desvalorização porque o discurso é esse. Não quer, tem quem queira, tem uma fila de gente querendo. Tá? A gente escuta isso constantemente. Aí, a psicologia precisava de um trabalhador subjetivamente envolvido com sua atividade e com seu empregador. Tá? Por isso, esses programas aí que a gente vê de qualidade de vida no trabalho, psicólogo dando suporte, tá? Aquela história do vestir a camisa, é mais ou menos isso. Esse trabalhador precisa subjetivamente estar envolvido com essa atividade e com seu empregador. Então, quando ele acredita que se a empresa vai bem, eu também vou bem, né? Porque ele está subjetivamente envolvido naquela atividade. E aí, esse discurso da psicologia é alinhado com esses interesses econômicos de forma sutil, entende? Então, qual a diferença daquelas teorias lá de trás para essas teorias, para esse discurso que a gente vê hoje em dia? Hoje ele vem mascarado, ele vem com outra roupagem, de que há o benefício para o trabalhador e há o benefício para o empregador, tá? E aí, dessa forma, esse trabalhador não vai reivindicar, ele vai realmente estar subjetivamente envolvido em tudo isso, tá? E aí, os textos vêm trazendo, inclusive esse que eu passei para vocês, que há uma flexibilização maior do discurso do que na prática. E aí, reflitam nas condições de trabalho de cada um, não vamos generalizar, né? Mas reflitam. Então, no discurso isso acontece, mas será que na prática é bem assim? Tá? Essa flexibilização realmente acontece na prática, tá? E a intenção maior de tudo isso, de todo esse discurso, tanto da psicologia, das relações humanas, é uma adaptação do trabalhador às regras. Então, no final, ele consegue se adaptar bem às regras, envolvido nesse discurso de que está abraçado com a empresa, de que a empresa está com ele, né? Então a empresa está produzindo bem e ele também se sente bem, tá? Mas o importante é que ele fique bem adaptado a essas regras aí da empresa. E possibilidade limita modificação da situação dos trabalhadores. Possibilidade limitada, tá? Ali tá errado. De modificação da situação dos trabalhadores, tá, gente? O discurso muda, as teorias mudam entre a psicologia, entre a administração, mas a limitação da modificação dessa situação dos trabalhadores ainda é muito pequena. Então, a psicologia social do trabalho, fazendo um resumo para vocês, ela não se alinha aos discursos de interesses gerenciais. São táticas e estratégias dos trabalhadores para se oporem ao modelo vigente, que é esse modelo capitalista, opressor, tá? Então, a psicologia social do trabalho ela vai se basear nessas táticas e estratégias. Ela, inclusive, apoia essas estratégias para que os trabalhadores se oponham a esse modelo opressor vigente. E aspectos subjetivos do próprio trabalhador, tá? Como esse trabalhador se sente, como esse trabalhador se vê. Então, o trabalho, gente, ele tem uma função muito importante na vida de todo mundo. Não tem como a gente dizer que não. Tá? Tanto é que a gente tem duas situações, aquele que trabalha demais e aquele que está desempregado. Então são duas situações que vão impactar na saúde mental, na saúde como um todo da vida daquela pessoa. O trabalho é central na vida de todo mundo. Tá? Então o trabalho, quando ele vai bem, é um impacto muito positivo. Mas quando ele não vai bem, ele pode destruir a saúde de uma pessoa. Por isso que a gente tem que refletir sobre isso. E não é radical assim, a gente sabe que na prática dificilmente a gente consegue radicalizar
nesse discurso também. Por isso que a gente precisa equilibrar um pouco, tá? A gente não tem como ser totalmente radical nesse discurso. Um outro impacto do trabalho, do mundo do trabalho na atualidade, vai ser na vida das mulheres, tá, gente? Então, antigamente, as mulheres iam muito pouco para o mercado de trabalho, comparada principalmente ao quanto elas vão hoje, tá? A mulher tem dupla, tripla jornada, então ela sai para trabalhar, ela cuida das crianças, ela faz o almoço, faz o jantar, então são vários impactos aí, e na saúde da trabalhadora talvez ainda maior, tá? Pensemos aí nesse momento de pandemia, quanto as mulheres estão passando por... estão sobrecarregadas, já estavam, né? E agora estão se sentindo mais sobrecarregadas, mais cobradas ainda. Os estudos têm sido feitos aí e revelam isso. Então, o trabalho é constituído por espaços de socialização, de construção de identidades, muito construção de identidades, né? Quem é você? Sou fulana que trabalha em tal lugar, tá? Sou Fabiana, professora, né, do Unifasb, experiências e significados possibilitados por práticas cotidianas e de interações que ocorrem em um contexto social permeado pelo conflito de interesses, tá? É uma grande questão que a gente tem um conflito de interesses aí. Então, são experiências, significados, mas há um conflito de interesses, né? Da parte do trabalhador, que precisa se satisfazer, e da parte do empregador, que não quer saber dessa satisfação no final de tudo. Se é possível dizer que a origem da psicologia organizacional se deu, sobretudo na prática vinculada aos interesses gerenciais, a psicologia social do trabalho, por seu lado, se configura a partir da pesquisa em psicologia social e da aproximação de psicólogos a movimentos sociais de trabalhadores que caracterizaram o período de abertura política posterior à ditadura militar. Então, essa psicologia social do trabalho, ela vem aí depois do período da ditadura militar, principalmente atrelada aos movimentos sociais para a garantia de direitos de melhores condições de trabalho. Tá? Por isso que ela é crítica, por isso que ela vai fazer toda essa análise aí que eu falei para vocês. E os campos de atuação da psicologia social do trabalho? Então, é possível que a gente bate de frente com esse modelo capitalista, né? E é possível a gente trabalhar com essa psicologia social do trabalho? E eis a questão, é isso o ponto central do artigo? Não tem receitas e não tem modelos. A psicologia social em si, ela não tem receita, ela não tem modelo. O olhar é crítico para o processo e relações de trabalho nas suas mais diversas expressões. Não existe modelo, não existe receita. E aí também um outro ponto que... eu estou trabalhando numa empresa, mas eu consigo ver esse lado do trabalhador. Mesmo assim, ainda assim, não é psicologia social do trabalho, tá? A postura ética. Eu tenho uma postura ética, um compromisso crítico e social. Eu não posso ver uma situação dentro de uma empresa e ser conivente. Mas ainda assim, como eu trabalho ali e eu estou sob a lógica do capital, eu estou subordinada ao lucro, ao capital, a uma empresa, a uma gerência. Tá? Então, eu posso ter uma postura ética embasada num compromisso crítico e social que está lá no nosso código de ética, mas a gente não pode dizer que está embasado na psicologia social do trabalho. Tá? Por que a psicologia social do trabalho não pode estar aí? Porque para a psicologia social do trabalho, não ter o lucro como finalidade, não deve ter o lucro como finalidade de alguns sobre o outro, o trabalho de outros. Tá? Então, ou seja, onde há uma exploração, o lucro, não cabe a psicologia social do trabalho. Cabe uma psicologia organizacional crítica, comprometida com o social, com o nosso código de ética, mas não é embasada nessa psicologia social do trabalho. Entenderam? E o próprio psicólogo está subordinado a esse poder do capital. Por isso que dificilmente a gente vai conseguir numa empresa, quando a gente está subordinado a essa lógica, dificilmente a gente vai conseguir trabalhar nessa psicologia social do trabalho, tá? Porém, a gente tem alguns campos de atuação da psicologia social do trabalho em outros lugares. Por exemplo, na saúde pública, tá? Saúde do trabalhador, a gente tem o Sereste, que é o órgão que cuida dessa saúde do trabalhador. E a gente pode ver, trabalhar com a saúde mental dessas pessoas, trabalhar prevenindo doenças ocupacionais, né, organizando esses locais de trabalho, e a gente pode, inclusive, estimular
para que esse trabalhador participe de melhorias nas condições de trabalho, tá? E aí, assistência social, gente, que é um dos campos de trabalho enormes do psicólogo e psicóloga. Mas como é que eu vou fazer isso? Gente, primeiro, assistência social, normalmente chegam pessoas que têm seus trabalhos ou precarizados ou situação de desemprego e estão em situação de vulnerabilidade social, muitas vezes sem acesso à saúde, educação, habitação e emprego, tá? E a gente tem muito que trabalhar com essas pessoas, não só enquadrando elas nos programas oferecidos, não só enquadrando elas naquilo que é considerado saudável pela sociedade, naquilo que, enfim, a gente tem que trabalhar com essas pessoas para que elas criem alternativas para não necessariamente precisarem se submeter a essa situação, a essa subordinação do capital. Tá? Como isso, gente? Com outras alternativas de trabalho. Né? De trabalho e não de necessariamente ter que se submeter a isso. Tá? E aí a gente fala da própria economia solidária, dentro das cooperativas populares. O que seria essa economia solidária? Justamente trabalhar com solidariedade, com a ética, tá? Com valores, com comunidade, com meio ambiente. Então, normalmente são produtos que são vendidos em locais públicos, em que autogestionários, gente, eles vão conseguir organizar todo esse processo, desde a produção, né, da confecção daquele produto até a venda, e de forma que todo mundo consiga ter um ganho, de forma igual, e não lucrando uns sobre os outros, tá? Associações e sindicatos, nas associações e sindicatos por melhorias nas condições de trabalho e até mesmo para verificar aqueles trabalhadores que estão afastados ou que devem se afastar por questões de saúde mental. E prática acadêmica. Então, as pesquisas no âmbito acadêmico, elas inclusive denunciam algumas situações de trabalho. Tá? Então, essas pesquisas acadêmicas, elas podem denunciar as situações de trabalho aí, que estão trabalhos precarizados, enfim, péssimas condições de trabalho. Se a gente pensar que a gente tem até hoje condições análogas ao trabalho escravo aqui na nossa própria região, não vamos longe, né? É bem complicado. Então, gente, é isso que eu tinha para falar para vocês. Eu tinha separado até 2 textos, mas nessas condições eu acho melhor a gente esperar um pouco, né? E a gente se encontra para fazer a discussão. Quem tiver dúvidas, tá? Estamos aí. Obrigada.